Fala galera, tudo em paz com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Começo aqui no canal Metal Musicast, mais uma entrevista. E olha quem está aqui do meu lado hoje, o grande Jairo Guedes. Tudo em paz, Jairão? Beleza? Obrigado Primeiro, pelo convite. Quero agradecer o Jairão. Se vocês estão percebendo, primeira entrevista presencial do canal Metal Musicast. A gente só tem entrevista online. Jairão, muito obrigado, meu irmão, por prestigiar aqui o Metal Musicast, né? Dando uma moral. Jairão passou a semana aqui em São Paulo, indo em vários podcasts aí. Podcast, entrevista, conhecendo também, né? Uns bares que me indicaram de rock, assim, indo na galeria, que eu curto muito. Olha aí. E só dei entrevista pra cara top aí, hein, Jairão, eu vi. Umas entrevistas bacanas, né? E hoje não tá sendo diferente, não. A grande Jairão. Jairão dando uma moral aqui pro Cello Emerson do canal Metal Musicast. Primeiro, Jairão, quero te mostrar, quando eu te entrevistei online, eu te mostrei o disco que eu ganhei de presente do Carlão, da banda Minotauro. Olha aqui, ó, ele tem da época, Jairão. Esse aqui é o com selo vermelho, olha aí, ó. É a primeira prensagem. Primeira prensagem, olha só que sensacional, cara. Olha aqui, ó, da época do primeiro lançamento do histórico Bestial Devastation. Jairão, a galera te pergunta muito da história que você viveu com Sepultura naqueles primeiros dias. Sinceramente, Jairão, você ainda curte conversar sobre isso? Eu sei que você tem orgulho da tua história e tal, mas eu vou falar a real, Jairão. Às vezes eu passo lá no bairro onde eu cresci, guardadas as proporções, que você fez coisas grandiosas aí na vida, na música, mas o cara quer trocar ideia sobre o que eu fiz lá com 15, 16 anos de idade, enche o saco, cara. Pô, e lembra aquele dia que você fez não sei o quê? Eu falo, pô, mas eu tô um tiozão aqui agora. Não te cansa, às vezes, ficar só falando da história com Sepultura? Às vezes cansa, cara. Às vezes, Cello, é complicado por um motivo muito, muito óbvio, né? Porque eu tô trabalhando, eu tô na ativa, eu tô com coisas, sempre com uma novidade, eu tenho minha banda, né? Como eu já tive outras bandas. É claro que a minha história, eu não tenho nenhuma vontade de não falar dela ou de apagar a minha história, não tem como, né? É um legado, serviu tanto para o mercado de death metal e thrash metal no mundo, como serviu para mim, como crescimento, como amadurecimento. Mas eu prefiro muito falar das coisas que eu tenho daqui para frente, o que eu estou trazendo agora, né? De música e de coisas da minha vida. Mas não me incomoda fazer um link sempre com Sepultura, de forma alguma, até porque a gente é muito amigo, eu e os caras todos, tanto os irmãos Cavalera quanto a banda, e não temos problema nenhum. Eu só acho que focar só nesse assunto, eu sempre falo assim, pô... Né, limita um pouco, né? Eu já dei entrevista que o cara focou só nisso. Eu falei, cara, se você fosse falar de Sepultura, só você podia chamar o Andréas, alguém que está na banda, o Paulo, verdade. Que fez parte de todas as fases, né? E o pior, Jairão, eu vejo que o pessoal quer focar às vezes na treta, né? E a treta com sarcófago, e a treta com overdose. Isso. Eu tenho aqui no Metal Musicast uma linha de atuação, Jairão, que é evitar as tretas, cara. Evitar. Eu costumo dizer, o Metal Musicast é quase que um experimento social. É um canal que vai tentar sobreviver no YouTube sem falar de treta, cara. Se bem que deu uma vontade de pegar um canivete e passar aqui do outro lado. Essa eu queria saber. Era real? Mas deixa eu ver se esse aqui tá arriscado. É real essa história? Não, na hora que você tirou tá. Se tivesse... Você já ia... Se tivesse, eu ia pegar ele na sua mão e ia te mandar outro meu lá, que não está arriscado. Porque ele seria muito mais caro, inclusive, né? Se tivesse riscado, porque quem riscou esses vinis do lado da overdose fomos eu, o Max e o Igor. Vocês riscavam mesmo, cara? É real isso? Comprava, né? Alguns, né? Pegava de acerto da gravadora e com prego ou com canivete fazia um pentagrama, fazia alguma coisa ali. E é real, então, isso? Isso não é lenda? É real, não é lenda. Mas não tinha treta de briga, nem, né? Eu sou muito amigo, um dos meus melhores amigos é o Bozó, ex-vocal que é vocal até hoje da Overdose. O Cláudio, são pessoas maravilhosas, nunca tivemos treta. A gente já ensaiou na casa deles, né? Quando a gente não pôde ensaiar no nosso estúdio, então no nosso barraco. Então, assim, é mais lenda do que verdade, né? Assim, é algo que está no imaginário coletivo, mas não no nosso. E lembrando, né, Jairão, como eu falei no começo, vocês fizeram isso, vocês tinham o quê? 16 anos de idade moleque, também? 15?
É o que eu falei, a galera que passa lá no meu bairro, ô Tchelão, ó o que você fez lá quando você tinha 15 anos. Por isso que às vezes alguém fala alguma coisa, não foi o caso agora, mas alguém fala alguma coisa que eu fiz lá atrás, aí dá até uma vergonha, né? Você fala assim, pô, desculpa eu ter feito isso. Não, e eu entrei em contato com o Cláudio do Overdose, a gente teve um desencontro Cláudio Davi, a gente teve um desencontro de datas, depois eu saí de férias agora em junho, mas eu vou trazer ele para trocar ideia aqui no Metal Musicast também. E vou perguntar para ele por que ele não pegou um canivete e passou no seu. Mas olha só, Jairão, e aí a gente conversou, quem tiver interessado tem a outra entrevista com o Jairão, sensacional, tá aqui no canal. Aproveitem para fazer inscrição, galera, fortalecer aqui o Metal Musicast. Isso aqui foi um presente do Carlão. Eu liguei para ele hoje, eu pedi para ele vir aqui te encontrar. Falei, Carlão, vamos lá, trocar ideia com o Jairão, vocês matarem saudades lá. Mas ele tá numa correria familiar lá, não pôde. Abraço pro Carlão do Minotauro. Mas eu perguntei se eu podia te dar de presente esse disco. Você quer ele de presente? Eu vou te dar ele de presente porque eu acho que a história é sua, Jairão, é dele. Eu quis devolver para ele, mas ele não quis, velho. Sério? Ele falou, não quero. E eu sei que esse disco tá custando uma bala no mercado por aí, né? Esse do selo vermelho. Então eu vou trazer aqui, é o presente. Todo mundo que dá entrevista pessoal, né, Jairão, tem um presentinho. Então tá aqui, o meu presente pro Jairão, essa versão. Você deve ter lá algumas também ainda, né? Mas eu vou te dar essa também, porque eu acho que a história tem que circular, tem que voltar lá. Isso aqui é de vocês, cara. Eu falei pro Carlão, guarda isso, mano. Isso é tua história, isso você tem que ter e tal. Não, eu quero que você tá fazendo o canal aí, é mais útil para você. Então tá aqui, meu presente de entrevistado aqui, primeiro entrevistado presencial. Leva lá, guarda que é tua história, mano. Eu prometo que eu não vou riscar. Pera aí que eu vou dar de presente um canivete suíço bom aqui. Bom, eu vou aproveitar que nós estamos distribuindo presente nesse Natal maravilhoso de setembro. Olha aí, ganhei, então vamos ver eu aqui. Trouxe lá de BH, que eu falei assim, vou levar uns adesivos, levar uns discos. Tá Você aqui. até tem alguns, mas eu já tenho. falei. Agora, esse é o que eu estou dando. Né? Não, esse aqui tem um valor especial, ó. Antichrist Reborn, o full do Troops of Doom. Tá aqui o Jairão, aqui os adesivos também com o símbolo aqui, que o Jairão tá com ele na sua jaqueta aqui, né, Jairão? Exato. Explica pra galera que símbolo é esse aqui, Jairão. Nossa, esse símbolo aí tem de tudo. Ele tem um pentagrama, ele tem umas cruzinhas de cabeça para baixo, ele tem a cruz de Leviatã, ele tem o infinito, ele tem um monte de coisa aqui. Interessante, faz ó. parte da estética do Def, né, dessa coisa. Aqui, os dois EPs, né, The Rise of Heritage. Ó, que interessante esse aqui. Eu tenho esse, Jairão, em slipcase. Esse é o europeu. Eu vou ficar com esses dois aqui. Eu não vou dar de presente pra ninguém, não. Tá aqui. Brigadão, Jairão. Ó, muito feliz aqui. Essa tem um som que eu curto demais, que é a The Monarch. The Monarch, que fala sobre Thomas Hobbes. Pô, Jairão, a galera ouve aí heavy metal, não presta atenção nas letras, mas aqui você leu Thomas Hobbes, né? Exatamente. Sensacional. Leviatã, eu estudei muito lá na faculdade, Leviatã no primeiro ano, filosofia do direito. E ganhei uma camiseta aqui. Você vai ter que dar de presente para os outros. Você não pode usar essa, não. Olha só a simpatia. Eu ia falar, você falou do Max, do futuro, né, Jairão? Eu quero falar com você sobre o presente e o futuro, porque eu sei que tem muitas entrevistas que já falam bastante da sua história. Claro que é muito interessante, eu assisti várias delas. Mas eu queria ter um conteúdo aqui também que a gente fala mais presente para o futuro. E o Jairão é um cara tão gente boa, que vocês que estão aí, que ainda não conhecem, não ouviram falar dele, tão gente boa, que ele consegue transitar no universo Sepultura, ser brother lá do Paulo, do Andreas, do Derek, do Eloy Casagrande, e no universo Max Cavaleira, né? Dos Cavaleiros. Exatamente. E ó que o Max Cavaleira é recluso hoje, hein? Como você faz para se equilibrar entre... Você não deve trocar ideia sobre certos assuntos e tal. Na verdade, é uma amizade muito antiga, eu falo isso sempre, assim, sem medo de errar. Desde que eu entrei no Sepultura ali no início, 84 ali, até quando eu saí, eu era meio que tratado e considerado como o irmão mais velho dele, do Igor, né? Porque eu cuidei muito deles também, né? Eles me ajudaram muito, assim, a nossa convivência foi muito boa, muito bacana, muito positiva, mas eu ajudei muito também em várias coisas. Eu fazia até comida às vezes, né? Então, assim, eu já trabalhava fora, eles eram mais molequinhos.
Porque essa diferença de idade, às vezes de 2, 3 anos, hoje ela não faz diferença nenhuma pra gente. Quem está em 49, eu estou com 54, mesma coisa. Sim. Mas quando você é adolescente, 13 para 16 já é uma diferença enorme, né? Então, assim, a gente tinha uma relação assim disso, de irmão mais velho com os irmãos mais novos. Assim, a gente vivia muito próximo. Então, não tem motivo para... Eu não consigo, desculpa eu falar isso, eu não consigo entender essa reclusão, esse formato e tudo. Para mim isso não faz o menor sentido. Ele tem o direito de ser assim, a Glória, que é a esposa dele, tem o direito de tratar isso da melhor forma, que é empresária inclusive, mas eu não tenho, isso não passa no meu radar, vamos dizer assim, né? Eu não me imagino fazendo isso um dia. Se eu fizer, por favor, me cobrem. Porque eu sou um cara que curte estar com a galera, né? Eu não consigo ir num show assim, subir no palco e sair, assim. Eu tenho que estar com a galera ali, eu tenho que estar com as outras bandas, com o produtor, com todo mundo backstage. Eu converso com os caras do som, os caras da casa do som, o porteiro da casa, sabe? É um jeito que eu fui criado e eu sou assim, eu não pretendo mudar isso. Então, quando eu encontro o Max e o Igor, cara, os assuntos são os menos prováveis para o Jairo, o Max e o Igor conversar. A gente não fala de metal, a gente não fala de música, né? Futebol, menino, religião, como é que tá? entendi. Bom, não sei o quê. Bem Cara, família mesmo, bem tia, brother, sua tia amigão. Morreu, você estava aqui no Brasil? Não, estava não, cara, é mesmo, ele morreu, não sei o que, posso Entendi. tirar massa. Então, assim, é esse o assunto, né? Eu chego perto do Igor e falo, pô, e aí, cara, tá música eletrônica lá, como é que é esse negócio? É verdade. É verdade. Então, assim, é um papo de boa, sem compromisso e sem peso nenhum, né? Sim. Então, ninguém assim, cobrando nada de nada ninguém. de ninguém. A única coisa que eu já falei, e aí já falei com os dois lados, é o seguinte: como eu transito pelos dois lados, eu não admito que nenhum dos dois lados fale mal do outro lado para mim. Sim. Tipo assim, se o Andrés chegar ou o Paulo chegar, porque o Andrés nem era da minha época, né? Ele entrou para me substituir. Mas se ele chegar e falar assim, velho, ele nunca faria isso, porque o Andrés é um gentleman também. Mas ele fala, vi lá o show com os irmãos Cavaleiro lá e tudo, os caras são otários, não sei o quê. Eu vou falar assim, velho. Não vai render essa conversa. Errada, E o contrário também. Se o Igor me perguntar alguma coisa, do Sepultura eu falar alguma coisa que seja, né, que seja negativa, eu vou chamar a atenção dele. Então nunca fizeram esse tipo de comentários, né? E isso serve para o público também. Quando um fã vem me falar, o fã acha que ele chega para mim e fala assim, o Derek é horrível, o Sepultura perdeu a sua raiz, Sepultura, o Roots é som de playboy, não sei o que. Eu falo assim, cara, você me ofende com isso porque... antes de mais nada tem muito respeito envolvido, tem amor envolvido, né, com os caras e tudo. Então tem gente que acha que eu era inimigo do Andrés, cara. Né? Rolou essa... rolava essa... Nada a ver, você meio que... Tretas, né? Você... Eu ajudei a trazer ele pra BH na época. Falei, cara, esse é o cara que eu acho que vale a pena para substituir, né? Eu estava procurando os outros guitarristas, assim, de lá mesmo. Eu falei, cara, esse cara aqui é bacana, a gente viu ele lá, conheceu em São Paulo, conhece a história dele. Então, assim, não existe motivo para isso, né? Eu acompanho, eu sei, é bom que a galera, até a galera um pouco mais nova, né, entenda isso. O Jairo, você fez essa, assim, você não fez a ponte de chamar o Andrés, mas você colocou ali você participou meio que da decisão, Sim, né, Jairo? Participei um pouco dessa decisão e quando o Andrés foi para lá, ele ficou na minha casa, que a minha mãe conversava com a mãe dele, né, tipo assim, não, tá tudo bem, né? E quando o Andrés precisou das músicas, quer dizer, eu fui passar as músicas para ele, né? Exato. Assim, eu tenho até no celular, eu ando com uma foto minha e dele juntos. Daquela assim, época? Daquela época, E eu já estava fora da banda, o Andrés já estava dentro da banda e eu passei música para ele, é claro. Para que o Max falava isso, rola de você passar para ele aqui, não sei o que, rola. E até no disco Esquizofrenia, Sim. Tem muita ideia musical tua ali, né, Jairão? Tem muita, apesar de não ter créditos, porque talvez não era uma música inteira, assim, não, né? Pedaços de músicas, né? Ideias, riffs, né? Solo não, porque eu tecnicamente eu não sou um guitarrista solo, o Andrés já era um cara muito superior a mim tecnicamente, e já gostava de solo, de bandas mais, né? O André sempre foi fã de Iron Maiden, de Metallica, antes de mim, né? Antes que eu gostava uma coisa Metallica, mais, eu já gostava. Mais harmônica, mais assim, harmônica, mais, gostava de melodias, de música clássica, então ele violão, tocava muito violão, toca até hoje. Então, quando eu entreguei
quando eu entreguei o meu posto para ele, eu entreguei junto com essas ideias todas que eles já estavam compondo as músicas. Sim. Então eu falei, cara, isso aí eu não quero crédito, não vou entrar no disco de forma alguma. E foi super tranquilo, nós não tivemos problema com isso. Não, foi muito bom, porque eu estava ouvindo Esquizofrenia hoje, vindo para cá, e exatamente pensando nisso, né? Porque o Andrés foi um ganho muito grande para Sepultura, não te desmerecendo, mas nesse sentido de uma sonoridade um pouco do metal mais clássico, exato, né? Exato. E ele era muito novinho, mas já era um cara nerd de guitarra, né? Total. Ele ficava lá no banheiro, treinando, voltava da escola. Gente, chegava assim pra gente, que assim, quando eu estava lá, eu vi isso acontecer várias vezes, fui testemunha, né, ocular disso. Ele chegava e falava assim, ó, já usou o banheiro? Já? Você já usou? Alguém vai no banheiro? Não, já fui. Beleza. Ele entrava pro banheiro com o violão, trancava a porta, ficava horas. Que louco, ficava né? 4 horas no banheiro. Que louco, cara. Muito interessante. Eu vi, e tem ali no Esquizofrenia, tem a tua sonoridade ainda, mesmo você não tocando ali. Tem você pouco, sim. Tem a tua impressão músicas, digital ainda, partes, né? Tem. E já dá para perceber o passo mesmo. além. Exato. É uma transição. Exato. Né? E aí o outro já não tem nada a ver comigo, Exato. já é a cara dos caras. Exato, né? perfeito. A minha cara, assim, se você me perguntar qual que é a sua cara no Sepultura, é o Morbid Visions. Tá. O Morbid Visions é a minha cara, é onde eu estava mais maduro para fazer um disco que eu queria junto com os caras, é claro, e tudo. E tem muita ideia, muita coisa minha junto com eles. Então, aquilo ali para mim é a minha cara. E por uma ironia do destino, sei lá, ou se foi bom ou se não foi, mas isso eu conservei até hoje. Então, assim, né, eu acho que o The Troops of Doom nada mais é do que uma continuidade daquela mesma vibe daquela época ali, né? Cara, eu achei legal que você errou o nome da banda agora. Errei o nome da minha banda. Você falou Troops of Doom, porque eu erro direto, cara. É porque eu falo... Porque a música é Troops of Doom, né? Porque outro dia me falaram isso, o pessoal da minha banda falou assim, cara, ninguém acerta o nome da banda. Porque eu fui inventar de colocar, quando a gente montou a banda, o pronome, né? O artigo D. D. Aí eu fui inventar de colocar o artigo, vamos colocar The Troops of Doom. E aí ninguém acerta. Você que inventou. Chama da música. Para ter um pouquinho de diferença, assim, né? Um pouquinho de diferença. Eu errei direto, eu escrevi no jornal lá, errei, depois tive que mandar a menina corrigir. Eu escrevia no Metal Musicast que tudo Troops of Doom, eu falei, pô, os caras estão vendo maior grosseria, né? Tô entrevistando Jairão. É difícil mesmo, difícil. E a música é uma música, é um hino, né, do Sepultura até hoje. E aí você foi tocar na turnê com os caras, e quando eu vi na internet você tocando Troops of Doom com os caras, eu lembrei da tua entrevista que você fala pra mim, pô, me chame pra tocar Necromancer, alguma outra, Antichrist, alguma outra. Foi no Rio, mês passado, né? A gente tocou em Curitiba, não rolou jam, e fomos pro Rio. E aí o pessoal da produção já falou assim, olha, o Max sai do hotel dele, que ele estava em outro hotel, diferente do nosso, do próprio, né, do Igor, da própria galera, a gente estava todo mundo junto, as bandas e tudo. Mas o Max estava em outro hotel. Aí o cara falou, olha, ele vai chegar, ele vai sair da van pro palco, ele nem vai no camarim. E ele não vai no camarim mesmo, assim, e toca, acabou, van, hotel. Beleza? Beleza, todo mundo beleza, não sei o quê. E aí quando eu tô lá no camarim do Troops of Doom, do The Troops of Doom, errei de novo. Não sou só eu, cara. Quando eu tô lá no camarim, o cara chegou, o tour manager deles lá, não lembro o nome do cara, chegou e falou, já, o Max tá te chamando. Falei, beleza, antes do nosso show, né? Depois do nosso show, antes do show deles, já 10 minutos antes deles subirem no palco. Quando eu cheguei lá, o Max tirou todo mundo do camarim, só deixou o Igor e eu. Assim, falou assim, vem cá, e ficamos só nós três, assim. Que eu vi a foto na tua rede social. Tem aquela foto, e aí ficou nós três. Aí o Max virou e falou igual o Max de 85, 84, assim. Ele virou e falou assim, fala pra esse moleque aqui, apontando pro Igor, assim, fala pra esse moleque pra gente tocar Antichrist, cara. E o Igor que quis a Troops of Doom? Não, vai ser Troops of Doom. Não, e o Igor todo durão, assim, não ensaiei essa música, mas a gente não ensaia quase nada. Parecia... Falei, vamos fazer Antichrist, que nós gravamos ela, você e o Max agora, 2 anos atrás, no meio da pandemia, pro canal do Igor, nós fizemos, né? É verdade. Que ele analisa as linhas de bateria. E aí o Igor falou, não, mas eu não ensaiei, eu não sei. Eu falei, vamos tocar Troops of Doom. Cara, eu lembrei na hora, eu falei, Jairão trocou ideia comigo aqui, falou, me chame pra outra, por favor. Aí foi lá e tocou.
Foi meio histórico ali, hein? Os gringos também pagaram um pau, tá rolando todo mundo aí essa jam que vocês fizeram ali. Gera alguns papos sobre treta, né? Sobre comparações, né? Gera. Mas você nem lida com isso, né, Gerão? Você nem lê esses comentários? Não, eu não leio, assim, não que eu não leio, eu leio, né? Mas aquele papo assim, desculpa te cortar, esse é o verdadeiro Sepultura, esse tipo de coisa, você nem dá bola pra isso, né, cara? Isso, não curto, assim, eu não falo com eles, né, assim, eu não falo com o Max. Não assim, rende essa conversa com vocês, assim? Não. Primeiro porque, assim, eu não concordo com isso. Tá. Né? Assim, se você perguntar a minha opinião... Eu também não, tá? Tá. Se você me perguntar, eu vou te falar. O verdadeiro Sepultura é o Derek, o Eloy, o Paulo e o Andrés. Esse é o verdadeiro Sepultura. Tá aí, tá tocando, fez o Rock in Rio maravilhosamente ontem com a orquestra e tudo. Um excelente disco novo dos caras, o Quadra. Maravilhoso, Quadra. Obra de arte, disco, velho. Eu acho que eles vão recuperar esse disco, porque eu achei que esse disco ia ficar perdido por causa do pandemia, início da pandemia ali. Ficou 2 anos sem poder trabalhar. Mas eu acredito que eles vão recuperar isso sim. Então, assim, eu não concordo com isso. Eu não concordo com o que o Max fala. Eu não concordo com o que um monte de gente fala. Né? Às vezes, meu pai falava coisas que eu não concordo. Então, assim, eu não brigo por causa disso, porque eu sou um cara muito tranquilo, muito educado. Mas, quando me perguntam sobre isso, eu falo, não concordo, eu não avalizo isso, eu até saí do palco na hora, falei, eu não tenho nada com isso, porque senão pode ficar chato, né? É desagradável, né, cara? É grosseria, né? Claro que alguém registrou aquilo, a gente estava falando agora há pouco tempo sobre hoje em dia como que é, né? Antigamente ninguém registrava as coisas e postava. Hoje qualquer movimento que você fizer é registrado, é postado e espalha de uma forma viral, né? Mas então, antes de que a coisa espalhasse, eu mandei mensagem para o Paulo e para o Andrés. É mesmo, já antecipando o problema. Aqui no Rio, o Max falou isso e eu estava no palco na hora e eu quero deixar claro para vocês que eu não participo dessa ideia. E os caras falaram, não, relaxa, a gente sabe que você não falaria isso e não defende essa ideia. Então não estou brigando, eu estou dando uma puxada de orelha no Max. É que o Max, cara, eu lembro, Jairão, eu fui em 94. Eu falo isso porque eu saí do Sepultura porque eu quis, eu pedi demissão, né? Porque eu precisava na época, questões familiares. O Max saiu porque ele quis, o Igor saiu porque ele quis 10 anos depois. Então, assim... É tudo muito bem resolvido, ninguém foi demitido, não guardou nenhuma mágoa. O nome da marca é a banda deles. O Max deu o nome para os caras que ficaram. O nome tá aí, é de vocês e pronto. Exato. Não, e o Max ele sempre causa. Eu lembro, Jairão, eu lembro que em 91 ou 92 eu estava assistindo Ramones com a abertura do Ratos de Porão aqui no Damachoque em São Paulo. Show selvagem. Tanto é que um cara perdeu a vida lá. Atesourados no primeiro dia, acho que foram 3 dias. A gente não sabia, durante o show você não sabe, né? Tem aquelas correrias aqui, ali, sai alguém mais... Só que você não sabe, eu tinha 16, 17 anos, você não sabe que aconteceu isso. Sai no jornal no dia seguinte, né? E foi Ratos de Porão abrindo pro Ramones. E o Max estava lá. Foi a primeira vez que eu vi o Max pessoalmente. Pô, eu tinha 16, 17 anos, ele tinha 19, 20. E era uma montanha de cabelo, assim, passou na minha frente com a calça camuflada e sem camisa. E eu vi a tatuagem dele, que é muito famosa, que é aquele borrão, né? Borrão preto ali. E eu falei para um amigo que tava... Eu falei, Sérgio, é o Max, velho. Puxei ele pelo braço. E aí, Max? Ele, opa. E aí, quando eu vejo, aquela montanha de cabelo subiu no palco. O Gordo, tava no show do Ratos. O Gordo puxou ele. Jairão, imagina só... que era um show que estava selvagem. Ratos de Porão numa situação dessa. Quando o Max subiu no palco, cara, aquela galera, se fosse possível, aquela galera ficar mais agitada, ficou mais agitada. O Max tem isso, cara. Tem. O Max tem isso, ele agita. Aí em 94 eu fui no Hollywood Rock, era a banda Live, tocou a banda Live e tal, que era muito famosa na época, Sepultura, depois Ugly Kid Joe e Robert Plant. O Max falou, depois desse... palmeirense, né? Era no Morumbi aqui em São Paulo. Depois desse show eu quero ver, depois desse som eu quero ver essa coisa aqui ser fechada para reforma. A galera começou a quebrar coisa dentro do Morumbi. O Max tem essa irresponsabilidade, cara. Você precisa puxar a orelha dele. E aí ele pisou na bandeira, disseram que ele pisou na bandeira, lembra? Ele saiu preso porque na hora de tocar a polícia do Titãs, ele xingou a polícia também. Essa é precisa não sei o quê, falou um monte de coisa. E eu pensou na bandeira lá que ele enrolou, né? Aí acusaram dele ter desrespeitado a bandeira.
Mas eu achei interessante você ter feito a turnê. E qual foi o sentimento em geral de você ter feito essa turnê com os caras? Então você quase não viu o Max. Eu entrevistei o Max aqui. Ele é um cara muito bacana, né? Muito bonzinho, muito gente boa. Mas realmente ele não tinha nem... Ele não sabe nem mexer no celular, né? Não. Ele não sabe. Eu lembro que ele se atrapalhou, eu ouvi a voz dele numa tela preta. Ô, tem alguém aí, tem alguém aí. Eu falei, Max, clica numa câmerazinha que tá vermelha, ela tem que ficar verde. Aí ele apareceu, tá aqui. Aí eu falei, pô, você é o cara do som, do palco, das luzes, você não sabe, não sei ligar. Não, ele é péssimo para tecnologias, ele não tem rede social. Mas ele é muito gente boa, né, cara? Muito. As pessoas me perguntam porque o resto do mundo conhece um Max e eu conheço outro Max, né? Tipo assim, então o Max que eu conheço e que até hoje eu converso, quando estamos nós dois, ou nós três, eu, ele e o Igor, é o mesmo. Assim, a gente conversa do mesmo jeito. E eu acho interessante, Aaron, que ele deu, assim, uma aprovação, não que ele precisasse dar, Sim. mas você ligou pra ele, né? Sim. Vou fazer a parada com o Igor pro Paulo. Com o nome da música famosa, foi isso aí, Exato, né, Gerão? Foi. E todos eles falaram, não, vai nessa. Vai pra cima. Faz isso aí. Vou mostrar aqui pra galera os presentes que o Jairão me deu. Ó, vem pra você que ainda não tem, dê uma olhada, a estética bem característica aqui da época do Bestial Devastation e do Morbid Visions. Vem um pôster nessa versão capa, nacional. Inclusive do Antichrist Reborn é feita pelo mesmo artista que fez o Bestial Devastation. Pega lá, por favor, Gerão, só pra gente mostrar aqui, ó. Pelo mesmo artista, já. Pelo mesmo artista e com a mesma paleta de cores, né? Que era um filho de uma família evangélica, é isso? Sim, família evangélica. Então, olha lá. Assembleia de Deus, se eu não me engano. Olha o desafio do cara, né? Ter feito. Aqui tá o Jairão, aí. Ele pintava durante a noite. Ele esperava os pais dele dormir e ele pintava e escondia a tela. Que louco, velho. E aqui foi... Então, esse aqui eu tenho já as versões nacionais, ganhei de presente do Jairo a versão gringa, vou guardar. Tá aqui a foto do Jairo, muito boa essa foto, hein, Jairão? Da hora, hein, cara? Tá. The Rise of Heresy. Esse aí é o primeiro nosso que... O primeiro e o segundo a banda ainda não tinha encontrado, né? A gente gravou os 2 discos sem se encontrar, porque além da pandemia, da quarentena, cada um no estado, né, do Brasil. Então essa distância geográfica nos impede de encontrar. Então até as fotos que você vê, até o último disco nosso, o Full, as fotos são montagens do Marcelo Vasco. Sério, essa aqui, por exemplo, é a montagem. Olha lá. Essa é uma montagem. Cada um tirou em casa. Cada um tirou em casa, parede branca, mandou pro Marcelo e ele fez a montagem. Que louco, Marcelo cara. É um artista gráfico fantástico. Né? E assim, ficou muito orgânico, né, Jairão? Porque olha o nível que chegou de produção. Porque eu lembro que, se eu não me engano, a banda Heaven and Hell lançou o único do Heaven and Hell de estúdio, né? Eles têm o ao vivo. E se eu não me engano... exato. Mas se eu não me engano, foi feito assim já naquela época. Saiu alguma informação de que o Dio, o Tony Iommi não se encontravam a todo momento para ensaiar, para gravar. Eu acho que eles abafaram um pouco, porque na época eles achavam que não ia pegar tão bem. Mas tem gravação ali que eles não estão juntos no estúdio. E já teve gente que disse que não estava tão... Digo, não tinha uma pegada tão intensa naquele álbum exatamente por causa disso. Mas no caso de vocês isso não acontece. Porque... Não acontece. Mas também são outros tempos, né? Quer dizer, e eu acho que a experiência de cada um da banda hoje ajuda muito. A banda, o The Troops of Doom é uma banda muito nova, né? Porém a experiência de cada um ali é muito grande. A minha, a do baterista, do Alexandre Oliveira, que pouca gente ainda conhece ele nesse nosso projeto, no meio, mas ele tem uma experiência vasta, ele é professor de bateria e tudo, há muitos anos. O Marcelo Vasco, né, que tem os outros projetos, as outras bandas, o Alex Café, que tinha, além do Enterro, né, o Mysteries e o Explicit Hate lá nos anos 90 e tudo, então, no início dos anos 90, final de 80, o Necromancer lá no Rio. Então, assim, todo mundo tem muita experiência. Então, isso ajudou muito, porque apesar de não encontrar, nós vamos pegar o estúdio, o DAW aqui, o nosso estúdio virtual, né, no computador, todo mundo usa o mesmo. A gente grava aqui a mesma ideia da guitarra, põe um clique ali, manda para os caras, o clique está ali, eles vão inserindo a ideia. Tudo nosso é resolvido num grupo nosso de WhatsApp da banda e tudo é resolvido muito rápido, assim, sabe? A gente tem uma capacidade de resolver rápido as coisas.
a gente eliminou toda a questão do ego, sabe? Do que causa tanto atraso nas bandas, assim, tanta briga, tanto bate-boca, né? No final você olha e fala, esse bate-boca é por causa de ego, os caras não estão enxergando a única verdade do negócio, tá indo cada um na sua. Muito louco. Então, assim, quando a gente montou a banda, os caras me falavam no grupo assim, Jairo, é importante ficar claro para todo mundo e para você também, que essa banda, ela é em torno de você, ela é em torno do seu nome. Você é o Jairo, você é o Tormento, você é o cara que tem uma história com Sepultura e etc, é um dos fundadores, é o primeiro guitarrista, blá blá blá, e a gente está com você aqui, entendeu? Então, assim, o fato de você vai dar entrevista, de você ir no podcast, não sei o que, é a pessoa mais procurada, isso pra gente é muito óbvio, muito claro, e a gente está de boa com isso. E aí a primeira coisa que eu fiz no nosso vamos dizer, no nosso contrato social de banda, foi virar para os caras e falar assim, ó, então nós vamos fazer uma coisa. Eu não sei aonde a gente vai chegar, mas seja onde for, tudo que a banda ganhar de merchandise, copyright, né, de direitos autorais e shows, eu quero dividir por igual. Independente de eu ser famoso, se o outro não interessa. Eu quero que seja 25% para cada um. Porque isso aí já me economiza muita briga daqui para frente, entendeu? Então, assim, é verdade. Porque sociedade sempre dá esse problema. Até casamento dá problema, porque um ganha mais, outro ganha menos, o outro não sei o que, gasta mais ou gasta menos. Então eu falei, cara, nós vamos ganhar igual. Agora cada um gasta do jeito que quiser. Não, e até o Metallica, né? Já não sei que você conhece bastante o Metallica. O Metallica tomou essa decisão quando veio o Rob Trujillo, né? Os caras tiveram toda aquela treta lá com o Jason Newsted e tal, teve muita treta empresarial ali. E em algumas matérias deles ali, eles colocaram o cara para compor. Sim. Então vem os créditos, ó, são os 4, pelo menos nos créditos das músicas, sim, que é importante, né, cara? É lógico. Pô, quando toca música aí pelo mundo, vai chegar o dinheiro ali, já garantiram que vai chegar pro cara, né? Eu acho que isso aí foi um aprendizado também, depois do que eles passaram tanto, né? Claro. A gente vê ali no DVD da Some Kind of Monster, os caras tretando, a banda quase acabou, né? Você vê que os caras também, acho que até o pessoal do Angra também tem falado isso. Hoje em dia, ó, vamos dividir tudo, que é outra banda aqui. Aprende, né, com isso, né? Todo mundo aprende. Quebrou a cara muito, né? Ô Jairão, e já que você tá falando, eu sei onde a banda vai, você não sabe onde vai chegar, mas você sabe onde começou. Agora vamos ver onde vai chegar, turnê com Morbid, eu chamo de Morbid Angel, mas é um projeto de 2 caras, né? Do Pete Sandoval e do David Vincent. O outro cara virou crente, é isso? O Trey. Eu acho que o Trey virou crente. Ele virou crente, né? Curioso. Era muito bom. Era virtuose do negócio, né? Tá tocando ainda. E aí tem o I Am Morbid, vocês vão fazer turnê, conta aí, Jair. Isso, nós fomos convidados para fazer a turnê deles na América Latina inteira, que é Brasil, América do Sul, Central e Norte, né? Até o México, né? E aí a gente ficou muito feliz, aceitamos, claro, e isso é muito importante para a gente poder divulgar, espalhar a palavra da banda. E aí ela começa no dia 12 de novembro em Fortaleza. Nós vamos fazer Fortaleza, Maranhão, muito lugar, São Paulo, Limeira, Belo Horizonte, Rio, Brasília, tem muito lugar, Porto Alegre. E aí depois nós vamos para o Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, e vai acabar no Peru, em Lima, no Peru, no dia 26 de novembro. Então ela vai do dia 12 ao dia 26, show quase todo dia. A turnê ela seria quase que o dobro disso, ela iria até o México. Só no México são 6 ou 7 datas. Mas o Sandoval, Pete Sandoval, ele além de baterista, ele é mais velho do que a gente, ele já é mais velho. E ele operou também a coluna e tudo, tem um problema sério de lombar e tudo. E aí ele pediu para dividir em 2 pernas, que a gente chama, né? Entendi. Então, dá uma pausa. Fazer uma agora, que é novembro inteiro, a gente faz Brasil e América do Sul, até o Peru. Depois a gente pega a Colômbia, não sei o quê, sobe para o Equador, vai subindo até o México. E em fevereiro do ano que vem. Então nós vamos fazer em 2 pernas essa turnê. Essa daí eu vou estar lá. Eu curtia muito, Jairão, no começo, ali de 90... o Altars of Madness, né? O primeiro eu curti muito esse álbum. O segundo também, o Blessed Are the Sick também. O terceiro também. Que é essa turnê é do Blessed. É do Blessed? Tá. Na íntegra. Eu tinha um carinho especial pelo primeiro. E vocês trocavam, eu ouvi isso, o Max Cavalera era muito influenciado pelo David Vincent, é verdade? Vocês já trocavam correspondências, fitas com os caras do Morbid Angel
Antes deles gravarem o Altars of Madness? Foi antes. Eu não lembro exatamente a época e eu não lembro de todas as pessoas que a gente trocava correspondência. A gente trocava correspondência com gente do Creator, eu não lembro se era o Millie exatamente, mas o Possessed, Pentagram, um monte de banda que a gente conversava, trocava ideia, cara do Mayhem e tudo. E principalmente pessoas que antes nem tinham banda e depois vieram a ter banda, influenciada pelo Sepultura e que se tornou uma banda grande no mercado, né? Então, assim, a gente trocava ideia, por exemplo, com um cara de um fanzine que virou nosso amigo, veio algumas vezes para Belo Horizonte, ficou lá na casa do Max com a gente e tudo, que era de um fanzine americano. Depois, hoje o cara é dono do Blabbermouth, né, o Borivoy, quer dizer, é dono de um site gigantesco de metal, foi CEO da Century Media há muitos anos. Então, assim, a gente trocava ideia quando, vou dizer uma coisa aqui, mas não é exatamente isso, mas assim, como ninguém era nada, né, assim, todo mundo estava ali começando o mercado, né, começando uma ideia. Sim. No início do Sepultura não se falava death metal, a gente nem falava que era death metal, né? Foi um rótulo que foram dando para essas bandas, né, e tudo, mas a gente nem sabia qual que era o estilo. Tem gente que fala que, jornalistas e tudo, que falam que o Sepultura era thrash metal. Então, assim... Eu sempre falei isso, cara. Eu não sabia a diferença também, Jairão. Eu não sabia. Eu ouvia o primeiro do Morbid Angel no começo dos anos 90 e falava, isso é thrash. Tinha os blast beats. Tinha que já era diferente. Mas é mais... Eu acho tinha, meio trash também. Tinha bandas de trash que já tinham blast beats, né? É que não tinha tanta quantidade, talvez. Eu acho até que o death metal, para se separar lá nos anos 80, lá, tô falando lá atrás, porque hoje tudo é misturado, tem uma liberdade muito maior. Mas lá atrás, para se separar algumas bandas, a gente ia muito pela estética da lírica dela, a gente ia muito pela letra, né? Então falava de capeta, não sei o que, era death, né? O thrash já era outra onda. Filme de terror. Uma Bay Area ali, um filme de terror e etc. Mas depois, aí com Anthrax, com não sei o que, as coisas foram misturando. Skate com capeta. Eu falei, daqui a pouco vai ter um capeta andando no skate na capa. Já deve ter, cara, deve ter. Mas, tá aí a ideia pro Marcelo Vasco, se ele for fazer as próximas. Mas, o Jairão, e eu não sabia a diferença, então eu não falava. Olha, eu tô puxando aqui na minha memória. Eu acho que fica à vontade. Dão licença, podemos conversar. O pão de queijo acabou, mas o café tá aí. Gente, como bom mineiro, vindo para São Paulo, comi o pão de queijo. O Jairão, a gente combinou meia hora de entrevista. Só antes da entrevista a gente tá trocando 1h30 já aqui. Porque eu trouxe pão de queijo. Se eu não tivesse trazido... Não ia ter papo. Não tinha conversa. Não. Ô Jairão, e eu não sabia, eu acho, tô puxando pela memória, que a primeira banda que eu falei, não, isso aqui é death metal, foi o Crisium, eu acho que na minha cabeça. Ali tem uma brutalidade maior. Você fala o Crisium? O Crisium, no começo, na segunda metade dos 90,